Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Meus queridos, vamos ler um texto que está no livro de João, capítulo 4, um texto muito conhecido. Pois o tema que o Espírito Santo introduziu no coração do nosso bispo, não é, irmãos? Muito satisfatório em priorizar a mensagem do Evangelho e as almas. Capítulo 4 de João, versículo 35. Glória a Deus. Somente um versículo. O texto diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Posso ouvir amém? Sente adorando o Espírito Santo. O nosso bispo e a igreja estão trabalhando o tema do litoral ao sertão. Eu quero alma. E a divisa do tema está em Lucas 15, 7, não é, irmãos? Que diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas eu estava buscando de Deus uma palavra e o Espírito Santo me trouxe a esse texto. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele fala a nossa necessidade. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, o texto que acabamos de ler, Jesus está tratando de deixar os discípulos conscientes e cientes da missão com relação ao reino de Deus. A missão que ele estariam recebendo de Jesus para seguir adiante. Jesus, nesse texto, está trazendo a mente dos discípulos para que eles pudessem estar concentrados naquilo que de fato é prioridade para aqueles que estão alistados nesta grande missão, nesta grande convocação. É bem verdade que Jesus já havia alertado os discípulos em Mateus, capítulo 6, e o versículo 33, quando ele disse assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque de vez em quando os discípulos, eles de uma certa forma perdiam o foco naquilo que Jesus estava lhe instruindo, para que eles pudessem absorver e levar adiante aquilo que eles estavam aprendendo. Nesse texto a Bíblia diz que Jesus acaba de anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação, a uma mulher samaritana. Todos nós conhecemos essa história. E a Bíblia diz que esta mulher, ela entra em Samaria, e ela entra, irmãos, e entra com uma missão. E qual era a missão da mulher? Apresentar Jesus aos samaritanos. Quando ela anuncia aquele que revelou a sua vida, que preencheu a lacuna da sua alma, que saciou a sua sede, há uma curiosidade nos samaritanos e eles afluem para lá. E Jesus, irmãos, na sua presciência, sabia que as pessoas que estavam sedentas iriam procurá-lo. E nesse interim de tempo, enquanto a mulher vai anunciar, os discípulos chegam, porque tinham saído para comprar comida. E disse: mestre, come. Ele disse: uma comida eu tenho para comer. Aleluia.
que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus estava focado. Jesus sabia que vinha uma leva de samaritano que precisava ouvir a palavra. Jesus disse: eu quero priorizar aquilo que é importante agora, que é receber os samaritanos. E quando os samaritanos chegam, Jesus lhe impõe a palavra. Ele diz assim: fica conosco. E Jesus passou 2 dias lhe anunciando a palavra de salvação. Aleluia. Então Jesus está falando, irmão, desta concentração, deste foco. Louvado seja Deus, porque Jesus estava focado em cumprir a missão. No capítulo 13, o versículo 20 de Marcos, a gente vê um episódio interessante. Jesus ensinando novamente uma lição para os discípulos. Após uma madrugada, uma noite inteira de oração, Jesus chega em casa, irmão, e quem passa a noite em monte orando, muitas vezes, quando a gente chega em casa, a carne está fragilizada, né? A gente toma um banho ali, toma um café e já vai logo querer descansar. Quando a multidão sabe que Jesus está em casa, eles se aglomeraram à porta da sua casa, ou da casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que eram tanta gente que Jesus, atendendo um aqui, atendia outro ali, e não dava tempo, não teve tempo para comer, depois de uma madrugada de oração. Aí quando as pessoas viram o tumulto, correram e foram dizer aos parentes, dizendo assim: rapaz, olha, seria bom que alguém fosse lá e arrancasse Jesus do meio da multidão, porque ele precisa descansar. Quando os parentes correm para lá, que tentam tirar Jesus do meio da multidão, Jesus disse: não, eu tenho que aproveitar o momento para anunciar a palavra. Então Jesus queria que os discípulos se concentrassem na missão. Louvado seja Deus. E os discípulos só vieram despertar para isso depois que Jesus morre, não é, irmãos? Enquanto Jesus estava por ali, eles vacilavam, perdiam o foco daquilo que era a prioridade. Louvado seja Deus. Eu estava lendo uma pesquisa não muito recente sobre missões. Eu queria que você só prestasse atenção. A gente daqui a pouco vai entrar na mensagem. E eu lendo, eu aprendi, irmão, na pesquisa, que a cada 1 minuto morre cerca de 166 pessoas sem Deus, sem paz e sem esperança. Quantas pessoas em 1 minuto? 166 pessoas. Que a cada 1 hora morre cerca de 9.960 pessoas sem Deus, sem paz e sem esperança. Quantas pessoas? 9.960 pessoas. Que todo dia vai morrer 239.040 pessoas sem Deus, sem paz e sem esperança. Ou seja, meus irmãos, a cada 3 segundos alguém vai tombar, vai morrer sem Deus, sem paz e sem esperança. Olhe para quem está perto de você aí e diga assim: levante a cabeça. Olhe os campos, já estão brancos para a ceifa. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você consegue enxergar. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês estão pensando, ainda estão dizendo que ainda há 4 meses até que venha uma ceifa. Eu estou dizendo para vocês hoje: levanta os olhos, olha os campos, já estão brancos para a ceifa. Irmão, se a igreja não for, quem vai? Se a igreja não anunciar, quem irá anunciar? Louvado seja Deus.
Então Jesus queria que os discípulos se concentrassem. E nessa noite o Espírito está nos chamando a atenção para esses números. Certamente já aumentou. E os discípulos só foram focar na visão e na missão quando Jesus já não estava fisicamente entre eles. Louvado seja Deus. Então os irmãos do primeiro século, da igreja primitiva, eles tinham o foco e a visão naquilo que era importante, irmão, acerca do reino. Eles tinham a visão na expansão do reino. No capítulo 8, versículo de 1 a 4 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Saulo consente na morte de Estevão e sai nas casas, nas ruas, arrastando e prendendo alguns dos irmãos. Mas alguns escapavam do fio da espada, da perseguição, da prisão. E você pensa que eles iriam se esconder, murmurar, reclamar do cenário que eles estavam vivendo? Não. A Bíblia diz que eles saíam pelas ruas anunciando o evangelho de casa em casa, nos becos, nas vielas. Vamos considerar, irmão, o cenário, o contexto que eles estavam vivendo, de perseguição, de afronta, de proibição, de domínio romano. Mas enquanto o chicote estava batendo, enquanto alguns eram lançados na prisão, aqueles que escapavam estavam focados e tinham a visão em quê? Na expansão do reino. Precisamos expandir o reino, levar o evangelho, pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Então a concentração, a princípio dos primeiros crentes, eles estavam focados, e a visão era na expansão do reino. Você já percebeu, irmão, que estamos vivendo num tempo da individualidade? A gente já não se preocupa tanto com os outros. Por exemplo, por esses dias eu chamei a atenção dos líderes da casa e disse assim: será que você não tem percebido a ausência, a falta de ninguém na igreja? Ei, dirigente de homens, de mulher, de jovem, você não tem percebido a falta, a ausência de ninguém? Tem, o bispo, temos sim. Sim, se tem é a primeira pergunta e a primeira resposta. Mas o que se está fazendo para trazê-los de volta para cá? De buscar essas pessoas de volta para dentro da casa. Qual o método? O que é que estamos fazendo? Qual o nosso investimento nessas pessoas? Ah não, se eu estou bem, se eu estou na igreja, se eu estou presente, então... Mas talvez tenha alguém que está sem força, não está conseguindo chegar, está precisando somente de alguém para dizer assim: rapaz, eu sei que está difícil, eu te ajudo, vamos lá. Precisamos fortalecer o reino. Louvado seja Deus. Porque se a gente não busca, o mundo vai buscar. Então o primeiro destaque aqui é que eles estavam focados e a visão deles era na expansão do reino. E vamos levar em consideração o contexto. Olhe para quem está perto de você e diga assim: vai esperar a coisa apertar. Vai esperar a perseguição chegar, a prova, irmão, chegar, o aperto chegar, as proibições chegarem, para a gente valorizar esse tempo e dizer: vamos buscar as almas. Olha ali, do litoral ao sertão, nós queremos almas.
Louvado seja o nome de Jesus. O segundo destaque aqui é que a chave para o sucesso dos irmãos da igreja primitiva, primeiro, eles estavam comprometidos com o reino. E comprometimento, irmão, é diferente de envolvimento. Sabia? Tem muita gente que está envolvida na igreja, mas não está comprometida com a obra. E o que é envolvimento? Envolvimento sem compromisso não implica em responsabilidade. A pessoa até está envolvida, pastora, mas não está comprometida. Então, para ela estar ou não estar, a qualquer momento ela vai embora. E ela não vai levar em consideração aquilo que está acontecendo, o contexto que a igreja está vivendo. Quem não se lembra lá da construção das muralhas de Neemias? Enquanto Neemias estava com um grupo pequeno trabalhando, irmão, abrado, porque com uma mão ele carregava os escombros e com a outra mão ele segurava a espada, instrumento de trabalho e instrumento de guerra, de batalha. E enquanto isso havia os bonitos do outro lado, os nobres, os magistrados e o resto do povo olhando e julgando o muro, dizendo: rapaz, do jeito que vai aí a situação, isso não vai aguentar um sopro, qualquer coisa vai derrubar. Aí Neemias dá um grito do outro lado do muro e diz assim: não é, irmãos? Grande e extensa é a obra. E nós estamos aqui envolvidos não, comprometidos. Enquanto vocês estão aí envolvidos, mas não fazem nada para que isso avance. Louvado seja Deus. A qualquer momento o envolvido vai embora. O comprometido é diferente, meus irmãos. O comprometido, o sangue está na canela. Oh, glória a Deus. A coisa aperta, irmão, a pressão chega, mas ele diz assim: rapaz, eu estou comprometido com o reino. Para mim, com Jesus, o que der para mim eu vou em frente. Eu recebi de Deus essa chamada. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a coisa aperta, a perseguição chega, ele diz: estou fazendo uma grande obra. Rapaz, acaba com isso. Tu é na igreja de segunda a domingo, vamos no shopping, vamos dar um passeio aleatório. Ele diz: não, hoje tem evangelismo, hoje tem escola bíblica, hoje tem oração. Eu estou comprometido. O envolvido não diz: rapaz, tem que ser, eu não for, tem gente lá que vai fazer. Se eu não pregar, tem alguém lá, Deus vai, levanta outro e prega. O comprometido não tem mais vontade própria, porque ele já negou a si mesmo. Glória a Deus. Ele já não vive mais. Ele já não tem mais vida própria. Peraí, agora é o Espírito Santo que vai me conduzir. Aí Paulo vai dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho viva, mas não para mim, mas para o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, primeiro, eles estavam comprometidos, não estavam só envolvidos. Segundo, eles eram determinados. E eu estava lendo e fui buscar a definição para a determinação. É uma pessoa cujo ato é o ato de permanecer firme, ou seja, nada abala a sua fé. Irmão, você já viu que tem uma geração de crente mimimi, não é? Parece que não se acostumou ainda, irmãos. Desse reino que Jesus está falando, em Mateus 7:23, ele diz assim: estreita é a porta, apertado é o caminho que vai levar vocês para a vida eterna.
Então nós temos que estar conscientes de que o acesso para esse reino é estreito, é apertado, é difícil. Então pressões, prova, perseguição, calúnia, defamação é normal no caminho daquele que quer ir para o reino. Louvado seja Deus. Então eles eram o quê? Determinados. Nada abalava a fé dos irmãos. Eles estavam focados, estavam comprometidos e estavam determinados a fazer. Não era uma crítica que lhe parava. Não era uma crítica que lhe detinha. Não era uma falta de oportunidade no culto do domingo que ele já deixava de vir e de fazer, não. Eles estavam determinados. Louvado seja Deus. E uma pessoa determinada, ela permanece. A dificuldade hoje, irmão, é de permanecer. De vez em quando a gente vê uns canelas de fogo, não é? E a gente diz, rapaz, vai longe. E eu já vou orar, irmão. Eu já digo, vou orar por este pregador, por esse irmão, por esse profeta, para que ele permaneça, para que ele se mantenha firme, para que ele persevere nesta chamada que ele recebeu do Senhor. Mas infelizmente, não é, irmãos? De vez em quando a gente escuta a triste notícia de que a pessoa que a gente tanto acreditava já não está mais ocupando e fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Louvado seja Deus. Mas vamos aqui. A chave para o sucesso desses irmãos é que eles estavam comprometidos, eles estavam determinados e eles estavam cheios do Espírito Santo e completamente apaixonados pelo Senhor, a ponto de sacrificar a própria vida. No capítulo 20, versículo 24 de Atos, Paulo diz assim: nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que eu cumpra com alegria a missão, o ministério que eu recebi do Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo chega a dizer assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Ele estava tão apaixonado, ele estava tão cheio do Espírito Santo, a ponto de sacrificar a própria vida pelo Evangelho. Então, se queremos almas, se queremos promover festa no céu, precisamos sacrificar a nossa própria vida. Louvado seja Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8 e o versículo 35 por diante, Paulo chega a dizer assim: quem nos separará do amor de Deus? A perseguição, o perigo, a fome, a nudez. E ele começa a dizer uma série de coisas, de eventos que muitas vezes vêm para nos confrontar. E Paulo resume dizendo assim: nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha para quem está perto de você e diga assim: se acostume com a pressão, cumpra a missão. Aleluia. Louvado seja Deus. No capítulo 4, versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 11, ele expõe todo o sofrimento e no final ele se alegra com a alegria do povinho, com a esperança que nos é aguardada. Paulo chega a dizer que muitas vezes o homem exterior, ainda que o homem exterior se corrompa, se estrague. E muitas vezes, irmão, nós estamos assim, não é? O exterior, a carne. Aí Paulo diz assim: mas contudo, o interior, o espiritual, ele se renova
Aí o Espírito Santo dizendo assim: eu te dou injeção de ânimo, eu te dou injeção de coragem, e você não vai parar, você vai prosseguir. Quem está me entendendo, diga amém. Então eles estavam focados. A chave do sucesso dos irmãos era o comprometimento, era a determinação. E eles estavam apaixonados e cheios do Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá produzir em missões se não estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir avançar um passo adiante se não estiver transbordando da graça de Deus na sua vida. É melhor que nem dê um passo para frente sem antes se encher do Espírito Santo. Primeiro a igreja se enche e depois ela vai fazer missões. Uma terceira verdade nesse texto, em Jesus conscientizando os discípulos, e que eles só vieram despertar depois, eram as oportunidades. As oportunidades eram limitadas, e muito limitadas. Vamos considerar, primeiro, a falta de transporte da época. Segundo, a falta de comunicação. Terceiro, as barreiras raciais e nacionais. Quarto, a dominação e perseguição dos romanos. Quinto, a extrema maioria dos crentes eram de classe média econômica baixa. Ou seja, eram pobres. Os recursos eram limitados. Mas nada disso impediu que eles ganhassem cidades inteiras, que eles ganhassem nações para Cristo. Louvado seja Deus. Vamos considerar o contraste dos dias de hoje. Primeiro, o avanço no transporte. Um dia desse eu estava em casa e tinha batismo em pombos. Peguei a dança, joguei a esposa dentro. Peguei um casal de irmãos na igreja. O batismo lá era de 9 da manhã. Quando foi 10 para 9 eu já estava em pombos. Batizamos, irmãos. Conversamos um pouco com o pastor. Entregamos alguns documentos. E aí disse: vamos embora. 11 horas eu estava no Cabo almoçando. E carro. Imagine, irmão, naquela época. Então a gente tem o transporte, tem o carro, tem o avião, tem o metrô, tem a bicicleta, a moto, tem tantos meios de comunicação, mas a igreja, ela não vai. Carro com ar-condicionado, irmãos, uma segurança, não é? Fenomenal. Aí você diz assim: rapaz, vamos precisar subir com uma representação de irmãos para tal lugar. Irmãos, é tanta desculpa, é tanta dificuldade. Louvado seja Deus. Segundo, vamos levar em consideração o contraste aqui no avanço na tecnologia e na ciência. Basta você aí digitar um texto da Bíblia e marcar aí não sei quantos amigos e dizer: hoje ele vai comer essa palavra, hoje vai ser essa aqui. Marcou e enviou. Mas a gente gasta muito tempo, né, irmão, muitas vezes com coisas que não tem resultado. Louvado seja Deus. Vamos levar em consideração isso aqui no acesso ao conhecimento. Essa geração é a geração que tem mais acesso ao conhecimento, mas é a geração que menos busca o conhecimento. Baixa um livro,
Tem Bíblia de estudo de todo tipo que você imaginar. Mas aí não há a busca, não há um interesse. Louvado seja Deus. Enquanto estamos aqui, irmãos, com Bíblias variadas, dizendo assim: hoje eu vou levar essa Slim, hoje eu vou levar essa Pentecostal, hoje eu vou levar essa NVI. Algumas pessoas que, para se reunirem em alguns estados, em alguns países, na janela 10x40, eles estão reunidos em cavernas, em ruínas de templos que foram queimados, e não podem manusear a Bíblia. Eles rasgam os textos da Bíblia e vão se encontrar nesses buracos, nessas cavernas. Hoje a gente tem acesso, hoje a gente tem na mão, mas não buscamos o conhecimento. Estamos esperando o quê para buscar essa identidade? Se a igreja não for, quem vai? Louvado seja Deus. E Jesus olha para os discípulos e diz para eles assim: levante os vossos olhos, vede as terras, já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe recompensa, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrarão. Hoje é noite, irmão, da gente levantar os olhos, levantar a cabeça e entendermos: se a gente não for, se a igreja não avança, o inferno avança e milita contra a igreja. Porque quando a gente lê aquele texto de Mateus 16, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, muitas vezes a gente pensa que a igreja aqui, parada, sem uma ação, esperando os ataques, os bombardeios do inferno. E aí o inferno vai chegar, vai bater, vai empurrar, mas a porta não vai, mas o inferno não vai prevalecer. Não, irmão, não é por aí. É o contrário, é a igreja se levantar debaixo da autoridade do nome de Jesus e ir de frente ao inferno e seu império, e com a autoridade do nome do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, ou seja, não vai suportar a marcha da igreja cheia do Espírito Santo, comprometida, aleluia, envolvida não, irmãos, comprometida com a missão que recebeu do Senhor. Que nessa noite nós possamos olhar para aquele quadro: do litoral ao sertão, queremos almas. Mas não basta querer, precisamos tomar atitude. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se quisermos promovermos festa no céu, precisamos assumir esta identidade e irmos em busca dessas almas perdidas. Posso ouvir amém? Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.